Hoje eu quero convidar você para nós fazermos uma abordagem sobre o conceito de fé e razão. Né? Fé e razão. Vamos entender esses dois conceitos. E eu quero apresentar aqui o livro do filósofo, teólogo Paul Tillich, Perspectiva da Teologia Protestante nos séculos XVIII, XIX e XX, 1800 e 1900. Então, Paul Tillich foi um grande filósofo de confissão luterana, mas ele é um teólogo liberal, né? Liberal é aquele que não acredita na inspiração da Escritura, não acredita na divindade de Cristo. São alguns termos, teologia liberal. Mas nós estamos falando aqui com um filósofo. Então vamos usar aqui esse livro dele para nós clarificar o sentido, primeiramente o sentido de razão. Então ele diz aqui, vamos estudar agora outro conceito importante, o de razão. Precisamos de certa clareza semântica para purificar nossa imagem do passado. Trata-se de um conceito muito difícil e vamos apenas dar alguns passos para interpretá-lo. Então, ter uma razão não é tão fácil como se imagina. Né? Então, nós vamos... Ele classificou aqui 4 tipos de razão. 4 tipos de razão. Né? Porque desde o surgimento do conceito de razão, ele foi evoluindo, né? E teve outras formas de aprender a realidade, de compreender a realidade, que foi necessário ampliar o conceito de razão. Né? Então, primeiro, discutiremos 4 tipos diferentes, discutiremos 4 diferentes conceitos de razão, ponto por ponto. 4 conceitos de razão. Primeiro, razão universal. Primeiro conceito de razão significa logos universal. Né? Logos em grego quer dizer razão ou palavra, ou discurso. Tanto em Heráclito, um dos primeiros a usar esse termo, como no estoísmo, logos queria dizer 2 coisas. Né? Queria dizer razão e palavra. Então, os gregos queriam saber de que maneira a palavra humana e a linguagem humana conseguia aprender a realidade. Então, os gregos queriam saber de que maneira a palavra, o pensamento, conseguia aprender, captar a realidade, queria captar o objeto estava em discussão, o objeto que está diante de nós. Os gregos queriam saber como é que a capacidade racional captava esse objeto, a essência desse objeto. Né? Concluíram que o Logos forma universal. Né? Universal significa que tem validade em todo tempo, em todo lugar. Que concluíram que o Logos, forma universal e princípio das coisas criadas, está tanto na realidade como um todo, como na mente humana. Então, os gregos concluíram que o Logos, né, a razão, estava a capacidade de captar, estava tanto na realidade como na mente humana. Né? Então, os gregos entenderam que o Logos universal está tanto na realidade, na natureza, como na mente humana. A palavra tem sentido quando usamos porque consegue aprender a realidade. Né?
consegue captar a realidade. O oposto também é verdadeiro. A realidade nos capta. Faz aquele compreendendo, uma auto-unificação um no outro. Então, a realidade aprende a mente humana de tal forma que o homem pode falar a realidade e também falar dela. Então, esse é o conceito de razão derivado do Logos. Ela aparece e reaparece constantemente na teologia cristã, na forma de primeiro princípio. Então, essa razão aqui, universal, ela é a sabedoria em si, que cria o objeto e cria o sujeito da compreensibilidade. E João aplicou esse tema a Jesus Cristo, uma sabedoria de Deus, sabedoria do Pai, que cria, o Pai cria a realidade por meio da sua sabedoria, que é seu Logos. Então, como afirma o quarto evangelho, todas as coisas foram feitas por ele, ou por meio dele, isto é, do Logos. Sem ele, nada foi feito, tudo que se fez. João 1,3. O Logos é o princípio por meio do qual Deus criou o mundo. A teologia clássica sempre reconheceu essa ideia fundamental. A realidade e a mente têm a mesma estrutura derivada do Logos. O Logos criou tanto a realidade como a mente humana. Tudo vem do Logos. Enquanto estrutura da realidade e da mente, o Logos é a estrutura que cria a realidade da mente, o Logos inclui o nosso poder de conhecimento, nossa percepção ou consciência ética, nossa intuição estética. São expressões do Logos em nós. Então, o universo foi criado por um poder inteligente, fundamento divino, e desde que o mundo foi assim inteligentemente feito, a inteligência pode aprendê-lo. Então, esse é o conceito de razão universal. Essa razão universal é o primeiro princípio que está por trás da realidade da mente humana. Este princípio criou tanto a realidade como a mente humana. Criou a realidade para ser compreendida pela mente humana. Então, esse é o primeiro conceito de razão, que é chamada razão universal, é a razão clássica. Essa razão foi usada nos teóricos iluministas, que dizia que a mente humana tinha a capacidade de compreender a realidade sem o auxílio da revelação. Então, no iluminismo, se concluíram que não era necessária uma revelação especial, porque essa capacidade de compreensão já está no próprio homem, no ser humano. Então, essa é a razão. Primeiro conceito de razão universal clássica. Mas depois vem a razão crítica. O conceito da razão enquanto Logos não foi, o conceito da razão como Logos, ou enquanto Logos, não foi o mais importante no século XVIII, 1700. Embora tivesse sido definitivamente o pressuposto do tipo de piedade concentrado em louvar a glória da criação. A razão clássica, aquela que eu falei, ela louvou a criação, ao Deus pela criação. Então, muito mais importante no século XVIII do que o Logos foi o conceito de razão crítica. Foi em seu nome que se preparou a Revolução Francesa, que transformou o mundo. Antes disso, tivemos a Revolução Americana, que reuniu na Constituição as dimensões religiosa e racional. Foi essa a sua grandeza. Mas na Revolução Francesa, por causa do conflito
com o catolicismo, a razão se fez radical e até mesmo antirreligiosa. Destruiu as velhas instituições controladas pela autoridade religiosa da Igreja e do Estado. Né? Essa razão crítica, ela era baseada no conceito de justiça. Né? Tratava-se da mais completa ênfase na bondade essencial do homem, apaixonada e revolucionária em nome do princípio da justiça. Né? Dessa razão crítica, ela via a contradição social, né? Uma heterogeneidade, não tinha uma harmonia, existe uma contradição. Né? Então, essa razão crítica, baseada no princípio de igualdade, né, de justiça, baseada no conceito da bondade da essência humana, que é una, né, embora seja individualizada nos entes. Então, foi baseada nesse princípio de justiça e na bondade essencial do homem, que criticaram as formas heterogêneas, né, contraditórias. E aí veio a Revolução Francesa, que negou o velho regime, né? E houve uma perseguição religiosa, e aí criaram o princípio da igualdade. Era uma razão crítica, baseada na justiça, que todos são iguais, todos nascem, crescem e morrem, todos são filhos da terra, ou filhos de Deus, têm o mesmo direito, de uma certa igualdade, a justiça para todos. Essa é a razão crítica. Ela analisa, e o princípio, né, para fazer essa crítica é o conceito de justiça e de bondade. Né? Então, essa é a razão crítica. E também ela é a razão crítica porque ela tem a capacidade de se autocriticar. Né? Foi nesse tempo que a metafísica, a doutrina das causas últimas, como dizia que tinha um conhecimento de Deus, foi impugnado, porque, segundo a razão crítica, o homem só pode conhecer aquilo que ele pode experimentar, ele pode experienciar pela ciência, pelo método científico. Aquilo que ele não pode passar pela experiência, né, não pode ser definido. Aí, nesse tempo aí, houve um abalo na metafísica. Então, essa é a razão crítica. Aí tem a razão intuitiva. Este é o terceiro conceito de razão. Chamo-a de intuitiva. Tem sido usada por todos os filósofos, de certa forma, em todos os períodos. Antigamente, se identificar com a ideia de Platão de intuição das essências, particularmente das essências universais do bem e da verdade. Né? Hoje temos outro termo para essa ideia, chamo-la de razão fenomenológica. Essa escola remonta ao platonismo e tem ligação com a Idade Média, talvez especialmente com a tradição franciscana. Entende basicamente que a mente humana pode intuir a essência. Né? Nessa razão fenomenológica, ela intui as essências. Por exemplo, a essência de vermelho, uma blusa vermelha. Aí tem aqui uma árvore vermelha. Essa razão, ela intui essa essência, que no caso seria o vermelho, seria uma essência. É um significado. É um sentido de força. Uma máquina puxando uma coisa, ela puxa com força. Uma pedra que é atirada
pelo homem numa parede, bateu com força. Ele intui essa essência de força, né? Ela capta esse significado de força. Aí tem a intuição religiosa, tem todas as formas de religiões, e todo busca vamos dizer, a salvação. Então, a salvação é uma intuição da essência da religião. Então, essa razão é a razão chamada intuitiva, né? Aí tem a razão técnica. A razão técnica é a razão do engenheiro, do físico, do matemático, né? A razão calculista. Então, assim passamos para o exame do outro tipo de razão hoje predominante, que é a razão técnica. Analisa os menores elementos da realidade para chegar aos maiores. E este trabalhou com esse tipo de razão por meio da sua física matemática, né? Então, a razão técnica é diferente da razão intuitiva, diferente. Então, a razão técnica é a razão do engenheiro, toda forma de engenharia, do matemático, do físico, do logista, tem sua lógica, né? Razão analítica, né? A razão do cientista, é a ciência, essa razão técnica aqui é a ciência. Então, esses são os principais conceitos de razão, né? Então, falar fé e razão, a gente tem que saber o que é que a gente está falando. Então, fé e razão, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que na fé eu creio na revelação da palavra de Deus, né? Deus se manifestou na história da salvação, se manifestou por meio de Moisés, aí veio, primeiramente veio de Abraão, de Adão, veio Noé, aí veio Abraão, aí veio a comunidade de Israel, o Espírito de Deus sempre atuando, se manifestando, daí a revelação, a autocomunicação de Deus, né? Que é uma autodoação de Deus ao homem. Então, isso aí é a fé e a teologia especial. Aí tem a razão, que é isso, é a capacidade humana de compreender a realidade e tentar compreender Deus racionalmente, né? Então, essa é a diferença. A fé se apropria dos dados oferecidos por Deus na história da salvação. E na razão é o homem, por meio da sua capacidade racional, cognitiva, do cognoscente, que é o homem, sua capacidade racional, sem auxílio da revelação, né? Então, Deus, ele não é irracional. Deus, ele é a razão absoluta, né? Não existe contradição entre fé e razão, né? Existe uma certa capacidade racional no ser humano, mas é necessária a revelação. Que o homem não pode aprender Deus nas categorias mentais, nos conceitos. Deus transcende todos os conceitos, todas as categorias linguísticas.
Então, embora não haja contradição, mas Deus é aceitado, né? Deus é recebido na fé, na palavra de Deus.